Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Alice Daman, sou pesquisadora de saúde, de comportamento animal. Estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje e eu quero tirar as suas dúvidas. Como fazer a transição alimentar do seu cão? Quais são os tipos de alimentação? Tem alguma que é mais rápida, mais prática de preparar? Será que os cães podem viver de uma alimentação somente vegetal? Vou te dar dica de belisquete saudável. Como conciliar uma vida corrida e conseguir fazer comida saudável para o seu cão e para você e muitas outras coisas. Eu separei aqui as principais dúvidas que eu recebo no meu curso online, nas minhas redes sociais e eu vou estar aqui conversando com você hoje e tentando te ajudar de toda forma que eu conseguir. Se você tiver alguma dúvida extra, pode mandar para mim também que eu estarei respondendo para você. Então, vamos começar. A primeira pergunta é: quais são os tipos de alimentação natural e qual é a mais fácil de preparar? Bom, eu vou falar dos principais tipos de alimentação natural que nós podemos oferecer aos nossos cães, tá? Que é a alimentação cozida, então você vai cozinhar as proteínas, vai cozinhar os carboidratos, vai cozinhar ali todos os vegetais, todos os alimentos e vai oferecer todos os alimentos cozidos. E aí depois nós temos a modalidade de alimentos crus. Nos alimentos crus, eu sei que é um assunto polêmico para muita gente acha que isso é um grande perigo, mas não é, tá? Os cães, eles são aptos a comer alimentos crus, eles evoluíram comendo alimentos crus. E eles podem comer alimentos crus sem ossos e com ossos também, sempre crus, eles são saudáveis e podem ser incluídos aí na dieta dos cães. E respondendo a segunda parte, qual que é a mais fácil de preparar, sem sombra de dúvidas, a dieta crua para os cães, tá? Por quê? Principalmente se for a crua com ossos, você vai trazer tudo já prontinho para sua casa, idealmente do açougue, já peça para eles te mandarem as proteínas picadinhas e você só vai ter o trabalho de processar os vegetais, porque boa parte dos vegetais nessa dieta você pode oferecer cru também. Então você só vai processar, vai misturar ali todos os ingredientes e servir para o seu cão. Eu considero que é sim a mais prática de preparar. Depois você precisa fazer um congelamento profilático, dependendo da proteína vai ter um tempo aí de congelamento. Ela é a mais prática, mas não quer dizer que a comida cozida precisa ser demorada. Você pode também otimizar o seu tempo, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, e fazer de forma prática. Vamos para a próxima pergunta. Eu não faço ideia de quanto custa fazer a comida do meu cão, mas eu imagino que seja muito caro. Isso é verdade? Isso não é verdade, não precisa ser muito caro fazer a comida do seu cão, isso é um grande mito. Na verdade, depende muito dos ingredientes que você vai estar adicionando nessa dieta. Então, se você adicionar uma proteína muito cara, proteínas mais exóticas, uma carne de rã, carne de coelho, carnes diferentes, você vai elevar bastante o custo que você vai ter fazendo essa alimentação. Mas, se você usar proteínas mais acessíveis, frango, peixe, suíno e bovino, você não vai ter um valor tão alto aí. Eu considero o valor da alimentação natural comparado a uma alimentação super premium, tá? Uma ração super premium, podendo até ser menor. Eu conheço muitas pessoas que falam que hoje tem um custo menor fazendo a comida dos seus cães em casa do que a ração que compravam porque era uma ração específica para algum tipo de alergia que o cachorro tinha e gastava muito mais. E as pessoas se surpreendem quando veem que não é tão caro quanto parece. Então depende dos carboidratos que você coloca. Normalmente eles têm um custo mais baixo, né? Os carboidratos. Depende das gorduras que você utiliza. Você pode utilizar banha de porco, azeite de oliva, óleo de coco. E aí assim você vai variando, o preço da carne bovina tá muito caro, subiu muito o preço esse mês, tá difícil. Então
Usa peixe, usa frango, varia entre as proteínas que você puder. Se você conseguir oferecer carnes exóticas para o seu cão, excelente, mas não é obrigatório. É legal você estar sempre variando, né, a oferta dos alimentos, não ficar somente, né, numa única dieta, aí, a não ser que o seu cão tenha uma recomendação para isso, né, por alguma doença que ele tenha, você vai variando aí entre o que tiver mais barato, compra os vegetais da estação, eles normalmente têm menos agrotóxicos, né, se você não comprar orgânico, e serão mais frescos, mais saborosos também. Próxima pergunta. Eu não tenho muito espaço no meu congelador, será que eu consigo fazer a comida do meu cão mesmo assim? Consegue, super consegue. Eu tenho alunos que têm Golden, têm cães de grande porte e moram em apartamento e mesmo assim conseguem fazer a comida dos seus cães. Esse é um receio de muita gente. Poxa, eu vou fazer a comida, não vou ter como armazenar. E tudo depende da forma com que você armazena. Então, se você usar alguns saquinhos que você consiga deixar a comida bem enroladinha ali, vai ocupar pouco espaço. Um outro método que eu gosto muito de armazenar a comida dos cães é em potes de vidro, porque normalmente eu encho o pote todo, né? Aí vai depender também do tamanho do teu cão, mas eu consigo, para os meus cães pequenos, colocar até 2 refeições dentro do pote. Eu etiqueto em cima o que tem ali, a data de validade e tudo mais, quando eu fiz aquela comida também. E eu consigo empilhar, fazer mais uma pilha em cima dos potinhos dentro do congelador e consigo deixar pronto para vários e vários dias. Mas, se você usa bastante já o seu congelador, com os alimentos para sua família, eu recomendo que você faça a comida do seu cão a cada 7 dias, a cada 3 dias. Se você fizer até 2 ou 3 dias, você não precisa colocar no congelador, é ok você deixar dentro da geladeira, né? Aí acima desse período é legal que você congele o alimento. Se for comida crua, você vai ter que sempre fazer o congelamento profilático, né, das proteínas principalmente. Então você pode congelar só as proteínas e deixar os vegetais à parte para você ir oferecendo, mas assim, é super possível, é uma questão de organização, tá bom? Vamos à próxima pergunta que temos aqui. Você acredita que se o dono e o cão mudarem para um estilo de vida mais saudável juntos, há maior chance de virar um hábito? Com certeza. Eu vejo 2 tipos de situação acontecendo normalmente. A pessoa começa a fazer a comida saudável para o cachorro dela e não se alimenta bem. Então ela vai até a feira, vai até o açougue, compra todos os alimentos saudáveis, vai lá, prepara a comida do cachorro, serve ali no chão a tigelinha do cachorro e, na sequência, vai lá para a cozinha, faz um miojo, faz uma batata frita, faz um nugget congelado, só descongela e frita para si. E aí ela começa a pensar, poxa, meu cachorro tá ali, né, olhando para o cachorro, comendo saudável e eu comendo assim, que vergonha, né? Eu poderia me alimentar melhor, eu vejo isso muito acontecer. E aí pensa comigo, essa pessoa já saiu de casa para ir até a feira, já pegou seu carro, foi a pé, já foi até a feira, já foi até o açougue. Qual trabalho a mais seria comprar um pouco mais de vegetais, um pouco mais de proteínas para si? É quase nenhum trabalho, você já tá lá, só vai ter uma sacolinha ou outra a mais para você carregar. E aí quando você estiver cozinhando um brócolis, qual o trabalho de você colocar mais um para cozinhar, mais uma couve-flor para cozinhar, mais uma berinjela, enfim, o alimento que você escolher, é quase nenhum. Você já tá, às vezes você vai assar uma abóbora para o seu cão. Qual é o trabalho de você colocar 2 abóboras? Ou usar metade para um preparo seu e metade para um preparo do seu cão. Você está até economizando aí, né? O seu forno fazendo para duas pessoas não, né? Para você e para o seu cão ao mesmo tempo, os 2 se alimentando bem. Então, assim, eu vejo que as pessoas começam a perceber, poxa, eu consigo, acho que eu conseguiria, né? Já tô fazendo saudável pro meu cão, eu vou começar a fazer saudável para mim também. E aí vira um hábito para essa pessoa fazer para o cachorro e fazer uma comida saudável para ela também. E quando nós falamos de uma alimentação saudável para os cães, nós estamos falando de comida de verdade. A comida é muito parecida com a comida que nós consumimos. O que vai mudar são as proporções, né? Para os animais vai ser uma proporção, para você vai ser outra, mas você super pode aproveitar ao mesmo tempo e fazer a comida dos 2. Então eu vejo esse tipo de situação acontecendo e eu vejo também o contrário, que foi o que aconteceu comigo.
Eu comecei a me alimentar bem e os meus cães não se alimentavam bem, por mais que eu já tinha questionado o veterinário dos meus cães na época sobre alimentação saudável. Por a Bela, né, um dos meus cães, ter problemas de saúde, ele não indicava para nenhum dos meus cães, falou que não faria bem. Eu até entendo esse posicionamento de alguns veterinários, de falar não faça isso, porque muitas pessoas não estudam o suficiente, não buscam um bom profissional para estar auxiliando aí no processo de alimentação saudável. E aí acaba fazendo de uma forma totalmente errada, desbalanceada, acaba deixando o cão mais doente do que bem. Então alguns veterinários já falam, não faça isso, continua na ração, que tá tudo bem na ração. Mas o que aconteceu? Eu passei a estudar muito sobre alimentação saudável e eu comecei a ter o hábito de ler rótulos. Então tudo que eu comia, basicamente, eu fazia na minha casa. Queria uma geleia de morango. Colocava o morango, colocava semente de chia, semente de linhaça dourada e fazia minha própria geleia. Eu sabia o que tinha em quase tudo que eu comia. Se eu queria um pãozinho, eu fazia em casa. Normalmente, eu sempre gostei muito de cozinhar, então eu comecei a fazer boa parte dos meus alimentos em casa e sempre que eu comprava, eu lia os rótulos e lia os ingredientes que tinham ali. Então, se tinha adoçantes artificiais, corantes, algumas coisas assim, eu já preferia não colocar no meu carrinho de compras, né? E eu comecei a ler a embalagem da ração. Se você for lá e pegar a embalagem da ração do seu cão agora, eu duvido que você entenda tudo o que está escrito ali, a não ser que você estude muito sobre esse assunto, é muito difícil que você entenda. E mesmo que você consiga entender todos aqueles nomes que estão escritos ali, você vai ver que tem muito conservante, tem coisas que não são tão boas para a saúde dos cães, e justamente isso começou a me incomodar. E aí, o que eu fiz em relação a isso, né, com a comida dos meus cães? Eu já estava me alimentando bem, e eu comecei a estudar sobre esse assunto, e estudei muito sobre esse assunto, fiz várias especializações internacionais, dentro do país também, conversei com diversos profissionais, e realmente entendi o que era melhor para os meus cães, e mesmo sem ter o apoio veterinário que eu gostaria de ter tido naquele momento, eu consegui fazer a alteração da comida dos meus cães. Inclusive eu ensino hoje, né, vocês e as pessoas que têm interesse nesse universo a fazer o mesmo, porque não é tão difícil quanto parece, você só precisa realmente do conhecimento adequado para que você possa estar fazendo a comida do seu cão, e foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me alimentar bem, eu vi que não fazia mais sentido oferecer alimentos altamente industrializados para os meus cães, repletos de carboidratos que eles não precisavam, e passei a fazer o mesmo para eles. Então é super possível você começar a fazer comida para o seu cão ou começar a se alimentar bem e virar um hábito para toda a sua família. E vamos agora à próxima pergunta. Eu ouvi falar que a suplementação é muito complexa de fazer e eu tenho medo de errar. Você tem alguma dica sobre isso? Tenho, com certeza. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Então você consegue encontrar suplementos de ótima qualidade prontos que você só coloca na comida do seu cão e tá tudo certo, tá suplementada, tá saudável para ele, você faz aí a proporção adequada dos alimentos e coloca um bom suplemento. Essa é a forma mais prática, você não precisa ter medo de errar, tá? Mas você também pode fazer uma suplementação caseira, com casca de ovos, com cúrcuma, espirulina, com diversos outros alimentos. Eu ensino o passo a passo de como fazer a suplementação caseira também no meu curso online, Seja Saúde, mas você pode fazer das duas formas e não é um bicho de sete cabeças, desde que você saiba, mais uma vez, né, o que você está fazendo, você converse com pessoas capacitadas que possam estar te ajudando, pesquise bastante para fazer da forma certa. Eu não tenho dúvidas que oferecer uma alimentação natural, bem suplementada, é o melhor caminho para a longevidade, para o bem-estar, para a alegria, para toda a felicidade do mundo que o seu cão pode ter. Vamos à próxima pergunta aqui. Agora sim, uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é como fazer a transição alimentar do meu cão para uma comida saudável. Então, quem oferece ração, como é que muda para uma alimentação saudável?
Você pode fazer isso basicamente de duas formas. Você pode fazer uma transição brusca e uma transição gradual. A transição brusca é mais ou menos assim. Ontem você dava ração para o seu cachorro e hoje você começa a oferecer alimentação natural. Qual a grande vantagem? A simplicidade, né? Você fazia assim, hoje você faz assado. Só que aí eu vejo um pequeno ponto negativo de você fazer uma transição brusca, porque quando você muda a alimentação de um cão que comeu ração ali, ó, anos e anos, e você passa a dar uma alimentação diferente para ele, pode ocorrer um processo de desintoxicação do organismo, né? O cão recebia um tipo de alimento e agora recebe outra fonte de combustível para o seu carro, vamos supor assim, né? Então ele precisa se adaptar àquilo ali. Pode ter muco nas fezes, se for uma transição brusca, pode ocorrer vômito, diarreia. E o que acontece algumas vezes? Quando o cão apresenta algum desconforto, as pessoas vão correndo para o veterinário e falam: olha, meu cão está vomitando, não sei o que está acontecendo. E o veterinário pergunta: mas o que você fez de diferente? E a pessoa fala: eu dei comida para o meu cachorro, passei a dar comida, agora estou dando comida. E o veterinário, se ele não for um veterinário que conheça sobre este universo da alimentação saudável, da alimentação natural, normalmente ele vai falar o seguinte: olha, para agora de fazer isso, volta para a ração, tava tudo bem com a ração, você não tem que inventar moda, você vai matar o seu cachorro se você der comida para ele. Eu já ouvi isso, tá? De veterinário, quando eu falei sobre esse assunto da alimentação saudável. Não quer dizer, tá, que todos vão te falar isso, mas alguns vão te desanimar. E as pessoas, por medo, por receio de ver o cão passando mal, falam: realmente, acho que a alimentação natural não é para o meu cachorro e eu não vou seguir com esse caminho. Só que, na verdade, o que foi feito foi uma transição muito brusca para o cão. Então, eu recomendo que você faça uma transição gradual, que pouco a pouco você altere os alimentos antigos para os novos alimentos. Então, você pode fazer isso dentro de 1 a 2 semanas. O que vai depender é a individualidade do seu cão. Se o seu cão é um cão extremamente sensível a qualquer alteração, você pode levar até meses nessa transição. Você vai fazer algo bem lento, respeitando aí todo o microbioma desse animal, tá bom? Então, mas assim, normalmente, em 2 semanas você consegue fazer uma boa transição alimentar. E aí, como que você faz? Você vai cozinhar uma quantidade de alimentos para 7 dias, vamos supor 7 dias, tá? E você vai cozinhar e você vai oferecer um pouco no primeiro dia, né? Mais ração e só um pouquinho dos novos alimentos. E a cada dia você vai diminuindo a quantidade de ração e aumentando a quantidade de alimentos até que lá no 7º dia, quando você escolheu esse período, você já consiga oferecer uma alimentação natural para o seu cão. Eu não recomendo muita variação, tá? Quando você estiver fazendo a transição, para o seu cão ir se acostumando. Quando ele já estiver bem adaptado, aí sim você começa a colocar alimentos diferentes. Porque se o seu cão tiver uma alergia, uma intolerância a alguma coisa, se todo dia você coloca 1 milhão de coisas diferentes ali no pratinho dele, você não vai saber o que está fazendo bem e o que não está fazendo bem para ele, tá? Mas eu gosto muito da transição gradual. Inclusive, no Seja Saúde, que é o meu curso online, eu disponibilizo diversas calculadoras, desde a fase da transição até você oferecer uma alimentação completa, com todas as variações possíveis que você quiser. Então, se você quiser saber a quantidade certinha de comida que você vai precisar fazer para os 7 dias, se, por exemplo, você escolher esse tempo, né, esse período de transição, você já vai saber a quantidade que você vai cozinhar, a quantidade que você vai dar de ração e dos novos alimentos a cada dia da transição alimentar. E vamos agora à próxima pergunta. O meu cão tem paladar bem exigente e ele não tem gostado da comida que eu faço. Você pode me ajudar? Então, alguns cães, eles realmente são mais exigentes do que os outros. Eu tenho a Nina na minha casa, que é assim também. Ela rejeita alguns alimentos, mas o que eu faço? Eu camuflo algumas coisinhas ali na comida dela e outras coisas que eu entendo que são importantes para ela e outras coisas eu substituo. Por exemplo, ela não se dá bem com brócolis, que os meus outros cães, inclusive, amam brócolis. O que eu faço? Quando ela come brócolis, ela até vomita, mesmo que eu já tentei colocar ali escondidinho o brócolis que ela consome, ela não se dá bem com esse alimento. Então, obviamente, ele não entra na dieta dela, somente dos meus outros cães.
Agora, alguns alimentos, alguns vegetais que eu acredito que são importantes, tá, na dieta dela, qual é a forma que eu ofereço? Eu trituro esses vegetais e misturo com as vísceras. Então, se você usar fígado, qualquer outra víscera que você tiver ali, você pode triturar esses vegetais junto da víscera, porque vai ficar os pedaços tão pequenininhos, aí você mistura ali com as proteínas, com os carboidratos, deixa bem misturadinho, que o cão come tudo. Isso acontece aqui na minha casa. Às vezes é um processo que você vai ter que ter bastante paciência, bastante amor no seu coração pelo seu cão, porque você vai fazer a comida, o seu cão não vai comer. Então você tem que ir encontrando quais são os alimentos que o seu cão aceita melhor e como que você consegue incluir, mas essa é uma ótima dica. Outra dica também é você temperar a comida do seu cão. Você pode usar diversas ervas para isso, pode usar alecrim, salsinha, cúrcuma, alho, enfim, você pode colocar várias coisas que vão deixar a comida do seu cão mais nutritiva e também mais saborosa. Você pode usar uma pitada de sal, inclusive eu recomendo que você use uma pitada de sal sempre que fizer a comida do seu cão, não muito grande, né? A cada 1 quilo de comida você vai usar mais ou menos aí 1 grama de sal, 1 a 2 gramas de sal. Mas você deixa essa comida gostosa para o seu cão também, né? Pode dar uma refogadinha na carne dele, se você quiser, até na manteiga, no azeite de oliva, no óleo de coco, que isso também ajuda bastante os cães mais exigentes a comerem tudo que você coloca na tigela deles. E vamos à próxima pergunta. Eu já tentei fazer a comida do meu cão, mas foi desastroso. Eu fiz a maior bagunça e eu levei um dia inteiro. Eu ouvi você falando que você faz a comida dos seus cães em poucas horas. Você poderia me ajudar, por favor? Sim, eu posso te ajudar. E eu até me identifico com essa pergunta, porque a primeira vez que eu fiz a comida dos meus cães, eu estava super animada, achava que eu estava super preparada, mas eu levei um dia inteiro na cozinha, eu fiquei exausta e assim, eu não tinha técnica para nada, eu não tinha buscado informações muito relevantes sobre como preparar, só achei, beleza, esses são os ingredientes, vou preparar. E realmente foi bem desastroso para mim também, foi bem cansativo e eu pensei, olha, se der esse trabalho para fazer a comida dos meus cães, acho que não vai dar. Talvez eu vou ter que comprar comida pronta, vou ter que pensar aí em outras formas de preparar. Mas assim, o que aconteceu? Eu realmente não tinha prática com o que eu estava fazendo. E aí eu comecei primeiro passo, eu não desisti. Eu pensei, não, eu vou melhorar e a próxima vez vai ser melhor. O que eu posso fazer de diferente? Bom, se a bancada já estiver limpa, que eu vou trabalhar, vai ser melhor. Se eu já tiver potes e bacias grandes para me ajudar a separar os alimentos, misturar eles depois, vai ser melhor. Se eu já tiver a quantidade de potes, que eu vou fazer a comida para 15 dias. Então, se eu já tiver os 15 potes separados ou os 15 saquinhos, já sei onde eu tenho, já tenho em casa, vai ser melhor. Então, eu comecei a me organizar. Enquanto, por exemplo, eu cozinhava as proteínas, eu ia picando os vegetais e assim eu consegui fazer a comida dos meus cães de forma muito mais prática. Não foi do dia para a noite, foi várias e várias e várias vezes, que inclusive eu tenho uma aula lá no Seja Saúde, na cozinha da minha casa, onde eu vou mostrando todo o preparo de uma refeição extremamente rápida que eu faço para os meus cães, mas assim, a prática e ajuda, né? Converse com pessoas que fazem a comida dos cães também, faça cursos, enfim, converse com profissionais que possam te auxiliar nesse processo, mas eu te garanto que você consegue. Olha, para 3 cães, eu faço em menos de 2 horas, 3 cães em menos de 2 horas, e empacoto, guardo essas comidas no congelador, peso em menos de 2 horas para 15 dias pelo menos. Então assim, eu tiro a cada 15 dias 1h30 do meu tempo fazendo comida crua e fazendo comida cozida, tá? Porque a Bela come comida cozida nesse momento e aí os outros cães estão comendo comida crua e eu consigo fazer toda a comida de forma rápida e de forma prática. Então, não desanima, não desiste e busca aí pessoas que podem estar te auxiliando e eu tenho certeza que a cada preparo você vai ficar melhor. Você tem que ver o que se encaixa melhor na tua cozinha, dentro do teu dia. Coloca um podcast, coloca uma música que você goste também durante esse momento e tenta fazer com que seja um momento
proveitoso, tá? Porque é importante, né? Se você faz aquilo já cansado e só querendo terminar logo, também não vai ser muito agradável. Então tenta que fazer com que seja agradável para você, sabendo que você está fazendo uma comida com muito amor para o seu cão. E vamos agora à próxima pergunta. Eu comecei a fazer a comida para o meu cachorro, mas eu desanimo e fico com preguiça. Como eu posso vencer isso? Essa questão do desânimo e da preguiça, ela acontece com todo mundo. Nem todas as vezes, por mais que você tenha se programado, você vai estar super animado lá, com a energia lá em cima para fazer a comida do seu cão. E aí, como que você lida com isso? Tá? Eu acho que a principal dica que eu posso te dar aqui é entender o porquê. Por que você está fazendo isso? Não é porque tá na moda fazer a comida do seu cachorro para postar no Instagram, não é por isso, né? Eu acredito e eu espero que não seja só por isso que você faça a comida do seu cão. Você tá fazendo porque é mais saudável para ele, porque ele vai viver muito mais feliz e saudável comendo dessa forma, né? Tendo uma vida muito mais longa. Você vai gastar menos dinheiro com o veterinário se o seu cão ficar menos doente. Você vai ficar menos estressado e preocupado se você tiver o seu cão saudável ao seu lado. Então comece a pensar nos porquês, né? Quando você se alimenta bem, isso vale para a sua vida também, né? Por que você tem que fazer o que é mais adequado? Você vai ter muito mais disposição se alimentando bem, você vai viver mais leve, você vai estar com o seu corpo no score corporal ideal para você, isso mesmo vale para o seu cachorro, você vai estar longe da obesidade. A gente sabe que um corpo obeso não é um corpo saudável, um corpo obeso é um corpo inflamado pode desenvolver diversos tipos de doenças, tá? E complicações. Então, pense em todos os porquês que você tem que fazer isso, e aí isso vai virando um hábito, tá? Quando você vê, você nem lembra mais que você comia aquele macarrão instantâneo e que você oferecia ração para o seu cão. Quando isso vira um hábito, você realmente passa a incorporar esses momentos de fazer a comida do seu cachorro, independente de estar animado ou não estar animado, você faz o que tem que ser feito. Nem todos os dias as pessoas, né, estão animadas para ir até o escritório, para trabalhar, mas você faz o que tem que ser feito. Então, mesmo nesses dias, a minha dica para você é essa, tá bom? Entenda o porquê. Vamos à próxima pergunta. O meu cão vive lambendo as patinhas e se coçando bastante. A alimentação natural pode ajudá-lo? Sim, com certeza pode ajudá-lo. Muitos cães, eles têm alergias a alguns componentes da ração, até alguns conservantes. E com certeza, tá? Eu vejo muitos cães melhorarem a questão de alergias. Sempre que eu posto algo lá no Instagram, nos stories, já veio várias pessoas me falando no direct também. Alice, é verdade, o meu cachorro, depois de 15 dias com alimentação saudável, depois de uma semana parou de se coçar. Claro, cada cão vai ter o seu tempo, né? Mas eu vejo melhorar bastante, tá? A questão de lamber as patinhas pode ser também por algum tipo de intolerância, alguma coisa que tá dando aí uma coceira muito forte nele. Pode ser também por estresse, um cão muito ansioso. Até tem uma solução natural que é super legal de você estar passando nas patinhas dos cães que lambem muito, que é você misturar uma colher de sopa de água para uma colher de sopa de vinagre de maçã, preferencialmente orgânico. Aí você pode passar numa gazezinha e passar por uns 7 dias na patinha do seu cão, ajuda bastante, tá? Os cães que às vezes estão aí com alguma coceira, com algum tipo de fungo na pata, é claro que se não resolver, fala com o veterinário que acompanha o seu cão para ele dar uma analisada, fazer alguns exames e ver como tá a saúde do seu cão também, tá? Mas sim, a alimentação natural ajuda muito em casos de alergia. Dentro da alimentação natural também, a gente pode ver se o cão tem alergia a frango, algum outro tipo de proteína, algum tipo de vegetal, enfim, e aí a gente vai ajustando a alimentação dele para que não tenham esses alimentos que vão ativar essas coceiras no cão também, essas intolerâncias, né? E vamos à próxima pergunta. Eu não tenho ideia de como variar o cardápio. Eu acabo sempre dando um franguinho com batata. Ela ama, mas eu sinto que eu deveria dar outros alimentos. O que você acha?
Eu não só acho, como eu tenho certeza que você tem sim que dar outros alimentos, tá? Um dos maiores erros é ficar só no frango com arroz, frango com batata. Isso não é uma alimentação completa para o cão, né? Então é bacana que você coloque outros tipos de proteína, uma proteína suína, proteína bovina, um peixe, que são essas proteínas mais acessíveis. Você coloque vegetais, folhas verdes escuras aí na dieta do seu cão, você coloque boas gorduras, inclua vísceras, inclua uma boa suplementação também. E a monodieta, que é você não fazer variação, eu só acho que é interessante quando você tem uma recomendação médica aí de alguma doença que o cão não pode comer ou ele tem alergia a tudo no universo para que você não consiga variar. Tirando isso, você tem que colocar aí variação na dieta do seu cão, tá? Então eu já falei aí várias dicas de alimentos, né, que você pode estar colocando na dieta do seu cão também, tá? Eu recomendo bastante que você faça uma boa variação dos alimentos, das gorduras, de tudo que você coloca. Próxima pergunta. Eu não tenho muito tempo, eu trabalho demais. Como administrar o tempo e cozinhar saudável para nós duas? Ou seja, a pessoa quer cozinhar para ela e para o seu cão, mesmo não tendo muito tempo. Eu posso falar para você que a minha rotina também costuma ser com muitas atividades. Eu trabalho sábado, trabalho domingo e mesmo assim eu consigo me programar para fazer a alimentação saudável dos meus cães e também de comer alimentos saudáveis. E por que eu consigo isso? Por apenas uma coisa: priorização. Eu priorizo isso. Então, eu funciono muito bem fazendo agenda no meu dia. Eu gosto de colocar todos os itens que eu tenho que fazer, seja do meu trabalho, seja as obrigações com minha casa, com os meus cães até o horário do passeio deles. Eu planejo isso para que eu consiga sair algumas vezes ao dia com elas, ou que seja uma vez ao dia só. Eu gosto de todos os dias incluir um passeio. Mas se eu não colocar na minha agenda, se for um dia muito corrido, isso não vai acontecer. Então eu tento colocar, por exemplo, a comida delas eu não faço todos os dias. Tem vezes que eu faço, mas nesse momento eu não estou fazendo todos os dias. Então, a cada 7, 15 dias eu estou fazendo um cardápio novo para elas e eu separo na minha agenda o dia tal, de tal a tal horário, eu vou fazer a comida dos meus cães. Até a minha alimentação, muitas vezes eu já aproveito o mesmo momento e vou preparando, né, com os mesmos ingredientes, a comida para mim. Mas quando eu não faço dessa forma, porque para mim eu faço comida quase todos os dias, né, tô sempre cozinhando, na verdade todos os dias eu tô cozinhando algo para mim, eu também coloco na minha agenda. Então eu penso em opções práticas para os dias que estão mais corridos, para que eu gaste ali 10, 15 minutos preparando algo para o meu almoço. Sempre tô lá postando no Instagram também, quando eu faço uma coisa rápida para eu comer. E é questão mesmo de nós priorizarmos. Eu garanto que se eu consigo fazer, mesmo tendo aí uma vida corrida, você também vai conseguir. Uma coisa que eu passei a fazer foi acordar mais cedo. Porque quando eu quis incluir a meditação, o reiki, yoga, enfim, algumas atividades no meu dia a dia, e eu via que eu já estava assim com muitas atividades, eu comecei a acordar mais cedo. E se alimentando bem, você automaticamente passa a ter mais disposição. Então hoje eu acordo às 5 horas da manhã e consigo durante o dia fazer todas as atividades que eu planejo fazer, inclusive uma alimentação saudável, tá? Coloca aí no teu calendário que você também vai conseguir fazer. Próxima dica é uma dica de belisquete para os cães. Vou dar uma dica aqui que eu gosto, que meus cães gostam muito, que é frango desidratado. Então você vai pegar um peito de frango, vai picar ele em pedaços bem pequenininhos. Se você fizer com ele meio congelado, até mais fácil de você picar, tá? Em quadradinhos, enfim, se você quiser fazer algo mais bonitinho. E aí você pode temperar com um pouquinho de azeite, com algumas ervas, com um pouquinho de sal, pode colocar cúrcuma, alecrim, que fica uma delícia. E você coloca no forno para desidratar, vai depender do seu forno, mas normalmente algo a 150 graus por 1 hora mais ou menos. Você vai mexendo, vai acompanhando aí para ver como fica o seu forno. E é um petisco que os cães adoram. Só quero fazer uma ressalva, né, a questão do belisquete para os cães. Os cães, na verdade, não precisam ficar beliscando durante o dia. Isso normalmente é um hábito nosso, por ansiedade, que quer ficar comendo toda hora, mas os cães não precisam disso. A minha dica de quando você oferecer um petisco para o seu cão
é sempre fazer um treino com ele. Ah, mas o meu cão já sabe sentar, já sabe deitar. Procura outros truques para você ensinar com ele, porque assim você vai estar cada vez melhorando a comunicação entre vocês. Os cães normalmente adoram aprender coisas novas e passar mais tempo com você, né? Então aproveita esse momento que você quer dar um petisquinho e faz um treino com ele. Além disso, sempre esteja fazendo os treinos que ele já sabe e repetindo com o cão. Se você ficar aí um ano sem falar o senta, falar o deita, falar o rola, falar o comando que for pro seu cão, ele não vai mais saber ou ele não vai estar tão afiado. E alguns treinos que a gente faz são extremamente importantes. Por exemplo, o vem. Se o seu cão não vem quando você chama, ele pode se envolver num acidente, pode, sei lá, comer alguma coisa lá no chão que você não sabe o que é. Então, você fala um não também para ele, né? Algumas coisas aí você usa esses belisquetes, né? Esses petiscos saudáveis também para treinar o seu cão, tá? Uma dica extra que eu dou aqui, uma ressalva para essa perguntinha. E a próxima pergunta: é possível uma alimentação apenas vegetal para os cães? Olha, essa pergunta aqui é complicada porque eu sei que normalmente ela vem de pessoas veganas e vegetarianas que estão desesperadas para dar uma alimentação mais saudável para os seus cães, mas não querem lidar com as proteínas animais. Eu sei porque eu já fui vegana, porque eu sou vegetariana e isso por um momento já foi uma barreira para mim também. Então eu respeito muito, né, as pessoas que vêm fazer esse tipo de pergunta para mim, mas os cães, eles são carnívoros oportunistas. O que isso quer dizer? Que eles comem de quase tudo que oferecer para eles, mas ainda assim eles são carnívoros, e carnívoros precisam de proteínas animais para prosperar e para viver bem. Se eles tiverem essas proteínas de outras fontes, não vai ser o melhor para eles, sabe? Eles podem ficar estufados, de distensão abdominal, podem fazer um volume gigantesco de fezes. Então é até possível, mas não é o melhor para os cães. E a minha dica para as pessoas que não querem lidar com as proteínas animais é: você pode falar para alguém da sua casa, para alguém da sua família que não seja vegetariano: olha, você pode me ajudar? Você cuida das vísceras, cuida das proteínas ali, eu faço os vegetais, eu vou mexer aqui com a batata doce, vou mexer com o brócolis, você faz essa parte, eu faço essa parte? Pode ser? Isso super funciona. E outra dica também é você já comprar a comida pronta. Então você pode pegar o cardápio que você quiser, né? E você dá para alguma empresa que faz a alimentação e eles te entregam já a comida pronta, você só coloca no seu congelador, descongela na parte baixa da geladeira e oferece para o seu cão. É uma outra forma de você estar oferecendo o alimento biologicamente mais adequado ao seu cão. Próxima pergunta, penúltima pergunta que temos aqui: em quanto tempo eu começo a ver os efeitos de uma nova alimentação? Olha, eu acho que os efeitos são quase que imediatos, tanto para nós, quando nós passamos a nos alimentar bem, quanto para os nossos cães. Para nós, se você já tentou por algum período se alimentar bem, ou até se você se alimenta bem, você já sabe do que eu estou falando. Porque é questão de 2 ou 3 dias de você já se sentir mais bem disposto, com mais energia, com mais foco. Porque quando nós estamos aí com uma alimentação cheia de carboidrato, cheia de glúten, cheia de açúcar, nós de certa forma nós estamos inflamados, nos sentimos inchados e tudo isso vai passando quando a gente passa a ter uma alimentação mais natural. E com os cães, eu acho assim que o primeiro bom efeito que você vê é a alegria deles para comer. É incrível. Eu acho que esse é o maior motivador das pessoas que estão começando, quando acham que dá muito trabalho, quando acham que é muito difícil. Você vê o seu cão feliz, comendo, saltitando quando você vai pegar a comida dele, para mim, isso não tem preço. Então, assim, isso é imediato, né? Porque pensa o cão que come a vida inteira a mesma coisa todos os dias e aí passa a comer comida de verdade, uma comida extremamente mais saborosa, temperada e feita com o seu amor para ele. Então, esse é o principal efeito, mas além disso, os cães tendem também a dar uma desinchada, né, dos alimentos, a ração, elas, né, acabam deixando os cães mais inchados quando eles comem, então tudo isso vai passando com uma alimentação biologicamente adequada, tá? Você passa, os efeitos também é que você passa a ter um cão
muito mais saudável, muito mais leve, mais bem disposto. Eu tenho um exemplo até da Nina na minha casa, minha maltês. Quando ela comia ração, ela era extremamente triste. Ela não tinha muito ânimo para viver mesmo, sabe? Ela estava sempre quietinha e ela era muito magrinha porque ela comia, fazendo ânsia na frente do pote de comida dela, de ração. E aí eu tinha que sempre misturar um peito de frango, alguma coisa ali para fazer ela comer. Ela só queria comer o frango, não queria ração. Era como se ela estivesse gritando para o universo que ela não aguentava mais comer aquilo ali. E quando eu passei a dar alimentação saudável para ela, esse momento deixou de ser um momento de grande estresse, passou a ser um momento de grande alegria para a vida dela. Então ela começou a ficar mais ativa, a querer brincar mais. Ela quase não brincava com os outros cães, quase não pegava os brinquedos para brincar. E ela passou, assim, a ser muito mais ativa, sabe? De uma forma muito positiva. Então, os efeitos são rápidos de uma alimentação saudável, um pouco diferente dos efeitos de uma alimentação que não é saudável, porque muitas vezes é algo silencioso, né? Um processo inflamatório que vai acontecendo de forma silenciosa e a pessoa fala, do nada, o meu cão tá doente, ele tá com câncer, mas às vezes é algo que foi construído ali, ó, de forma silenciosa nas pessoas e nos cães, né? E aí você paga o preço lá na frente de uma alimentação ruim. Também pode ser rápido, né? Às vezes, no meu caso, a Bela com 3 anos, mesmo comendo as melhores rações super premium, né, que eu comprava, ela acabou tendo uma crise hemorrágica, depois problemas cardíacos, pela alimentação, né, o combustível que ela estava recebendo não era o mais adequado para ela, então pode ser rápido como não pode ser rápido, mas os efeitos de uma boa alimentação normalmente são perceptíveis a curto prazo. E vamos agora para a última pergunta. Além da alimentação natural, quais outras dicas que podemos aplicar diariamente para o cão ter mais qualidade de vida? Eu adorei essa pergunta aqui, acho que ela fecha bem tudo que a gente está conversando hoje, porque uma vida saudável, a alimentação é um pilar da vida saudável, mas não é o único. Então, os exercícios físicos são extremamente importantes para nós e para os nossos cães. Então, tenta levar o teu cão para passear. Pensa comigo, quando você sai por 30 minutos para caminhar com ele todos os dias, você também está se exercitando por 30 minutos. Então, se você está com preguiça de fazer por você, faça pelo seu cão e receba esse benefício para você também. O contato com a natureza é extremamente importante para nós e para os cães, então quem vive aí em grandes cidades, no centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, seja lá onde for, quando possível, aos finais de semana, vá ter contato com a natureza, pegue seu cão, vá fazer uma trilha, vá para um parque na sua cidade, né? Tente ter esse contato com a natureza, contato com outras pessoas também na medida do possível, tente ter também, conversar com pessoas que você gosta, deixar que o seu cão conviva também com outros cães, com outros membros da sua espécie, é muito importante para uma vida feliz, para uma vida equilibrada. Um sono de qualidade também, algo que muitas pessoas não conseguem ter, seja pela vida corrida ou porque acham que não é importante, mas é extremamente importante para nós e para os cães. Então, se o cão vive ali na frente da casa, na frente do portão, por mais que tenha a casinha dele, ele nunca consegue descansar direito. Normalmente esses cães acabam sendo bem estressados, porque qualquer barulhinho eles acham que tem que proteger a casa e acabam não conseguindo descansar com qualidade. Então é importante que seu cão tenha um local que ele consiga deitar abrigado da chuva, abrigado do vento forte, abrigado do sol excessivo, que ele tenha sempre uma água limpa disponível para ele, além da comida de qualidade que a gente já vem falando também durante toda essa aula. Então, todos esses pontos são importantes para a qualidade de vida sua e do seu cão. E aí você tem que, quando você começa a equilibrar a alimentação, equilibrar os exercícios físicos, equilibrar o contato com a natureza, e cada pilar você vai vendo que se você tinha um cão ansioso, ele vai deixando de ser ansioso, ele vai
realmente sendo um cão de verdade, como ele tem que ser, porque a ansiedade não é um comportamento natural dos cães, é um comportamento aí que vem carregado dos humanos, né? E essas foram as perguntas que eu respondi nessa aula. Se você ainda tem alguma dúvida que eu não estive falando, pode mandar, pode deixar aqui abaixo que eu estarei com toda alegria te respondendo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e um grande beijo, até mais!